Olá, minhas amigas, a paz de Cristo na vida de vocês. Glória a Deus que nós podemos estar aqui juntas mais um dia. Com a graça de Deus que Ele nos concedeu, estamos aqui para aprender e refletir sobre as suas leis e sobre os seus princípios. Hoje nós veremos a última lei que está dentro do conjunto de leis da integridade. E essa última lei está a lei do autocontrole, a lei do domínio próprio, saber se controlar. E para que a gente consiga aplicar todas as leis que nós já estudamos e as próximas que virão, a gente vai precisar, indispensavelmente aprender a lei do autodomínio, a lei do domínio próprio. Ter esse autodomínio, na verdade, é a gente ser líder de nós mesmos, é a gente conseguir pensar a longo prazo, avaliar as consequências de cada ação e ter a ideia exata que tudo que nós vamos fazer nos aproxima ou nos afasta do nosso objetivo principal que a gente tem definido, né? A gente não pode ser escravos das nossas tentações, né? A gente precisa aprender a controlar nossos impulsos. A Bíblia tem muitas passagens que nos exorta a que a gente tenha controle da nossa própria vida, que a gente não viva sob o domínio de terceiros, sob o domínio das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas que a gente consiga ter esse domínio próprio, né? E o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta em 1 Coríntios, no capítulo 9, do 24 ao 27, dizendo assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todos aqueles que lutam de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu mesmo corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combato no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, para que a gente faça aqui uma reflexão sobre essa passagem, para a gente alcançar nossos sonhos, metas, vitórias, no que a gente se propõe a fazer, primeiro, correr como um vencedor, de tal maneira que a gente possa alcançar aquele objetivo. Segundo, fazer sacrifício, de tudo se abstém. Fala aí na passagem. Então a gente vai entender que nós vamos precisar fazer sacrifícios, ter fé e confiança. A gente não pode entrar nessa batalha como coisa incerta, que não vai acontecer. Agir com inteligência e objetividade, não como batendo no ar, como ele fala. Não, a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito, mas vamos colocar inteligência e objetividade nos nossos objetivos. Ter domínio próprio e autocontrole. Ele fala, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Aprender a controlar nossa mente, o nosso corpo, é fundamental. E também controlar o tempo, Saber ter autodomínio e também saber controlar o tempo. Quem não tem domínio, primeiro de si mesmo, não tem condições nenhuma de dominar nada, de conquistar nada. Essa é a verdade. A gente começa as nossas conquistas conquistando o nosso próprio corpo, nossa própria mente, nossa própria vontade. E nós encontramos tantas passagens bíblicas que falam sobre esse autodomínio, A gente encontra, nas passagens, primeiro, que as tentações que nos vêm,
as tentações que vêm para nos tentar, não sobreveio tentações que a gente não possa suportar. Em 1 Coríntios 10:13 fala o seguinte: não sobreveio a vós tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, não adianta a gente dar desculpa, isso aqui eu não consigo fazer. Eu vou dar um exemplo rápido aqui com relação ao emagrecimento. Eu estive esses dias aqui no UPA, que eu fui com meu marido, depois eu fui com meu esposo por uma questão de gripe e tal. E eu fiquei ali por um tempo observando as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Eu estou num lugar onde tem muita gente, eu fico tentando descobrir como é a vida daquela pessoa, o que ela está passando, quais são os desafios que ela tem. Eu gosto muito de fazer essas reflexões. E eu já fui uma pessoa gorda, eu já fui uma pessoa obesa, acima do peso. Você está acima do peso tirando as condições que sejam de saúde, que você não pode controlar por ser um distúrbio, e são poucas as pessoas que têm um distúrbio. A grande maioria, a gente sabe que está acima do peso porque não tem autocontrole, não consegue controlar a comida, não consegue controlar suas vontades, tudo que tem desejo vai lá e não pondera e come e não pratica uma atividade física, quer dizer, a preguiça é mais forte do que a sabedoria de se exercitar. A gente precisa trabalhar esse autocontrole. Então, eu fui uma pessoa que estive acima do peso, onde eu tive muitos problemas de saúde e eu tive que me dominar. Eu digo para vocês, é todo dia, é todo dia. Todo dia eu tenho que me controlar para não comer mais do que o meu corpo precisa. Todo dia eu preciso ter domínio próprio para ir para a academia. Não pensem vocês que eu quero ir, eu não quero ir. O meu corpo quer ficar em casa. A minha mente é uma luta, uma batalha para ir para a academia. Eu tenho que ficar o tempo todo fazendo acordos. Não, mas se você for para a academia, você vai se sentir melhor. Eu tenho que ficar trabalhando a minha mente, tentando convencê-la de que para ir para a academia é o melhor para mim. E naquele momento que eu estava ali naquele UPA, né, naquele lugar onde tinha tantas pessoas doentes, com enfermidade, o que me trouxe atenção foi a quantidade de pessoas acima do peso. E eu olhava para aquelas pessoas com compaixão, falando, oh meu Deus, como é triste a gente não ter autocontrole, porque aquilo dói, gente. Você está acima do peso, dói. Aquilo é um problema para você. Você não faz a sua locomoção da forma correta. Você está sempre cansado. É um sobrepeso para os seus órgãos. Tudo de ruim é para a pessoa que está acima do peso. Isso é só um exemplo, mas nós temos N coisas para controlar na nossa vida. A Bíblia diz que a nossa língua é muito perigosa. É difícil dominar a nossa língua. O domínio próprio precisa estar alinhado a isso também, a nossa boca. A gente precisa ter sabedoria para manter a boca fechada quando a gente quer dizer algo que não deveria dizer. Quantos arrependimentos nós temos, muitas vezes por entrar numa briga, né? A gente entrou numa briga, disse uma coisa a alguém que não devia dizer, e a gente sabe, né? Uma palavra dita é uma flecha lançada. Você pode até pedir desculpa, mas ali já foi causado um dano. Então, dominar a nossa língua é difícil também. Em Provérbios 10:19 diz, quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A gente precisa aprender a ter domínio sobre a nossa língua, não só sobre a nossa boca, né? Mas também sobre a nossa língua. A questão da ira também é muito difícil. Eu sou uma pessoa que sou um pouco colérica. Então, eu sou normalmente tranquila,
mas eu tenho gatilhos que ativam a minha ira e eu fico completamente descontrolada e falo coisas que não deveriam ser ditas. Então a ira, ela é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus a gente pode aprender a controlar. O domínio da ira, né, impede que a gente cometa muitos pecados e ajuda a trazer reconciliação. Então, em Efésios 4, do 26 ao 27, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Então, quando a gente tem um momento de discussão, quando a gente discute com alguém por nós, por causa que nós não conseguimos controlar a nossa ira, aquele nosso sentimento naquela hora, nós devemos pedir perdão para as pessoas. Nós temos que reconhecer o nosso erro e pedir perdão para essas pessoas. Eu já tinha falado também da questão do emagrecimento. Então, a gente desfrutar da comida não é errado. A gente comer, a gente beber, não é errado, mas a gente precisa comer e beber com limites. A embriaguez e a glutonaria destrói o nosso corpo, mas o domínio próprio ajuda a mantê-lo saudável. Então, o domínio do apetite é desfrutar dos alimentos com moderação. A gente não consegue, é muito difícil controlar. Tem muita gente que cai nesse tipo de pecado, de comer mais do que o corpo merece, não tem controle do que bebe, não tem controle do que come. Em Provérbios 23, do 20 ao 21, fala: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirão de trapo. Então a gente não tem esse autocontrole na hora da comida e da bebida, e a gente vê tanta gente perdida. Quando eu olho uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está sempre embriagada, é porque ela não tem autocontrole daquilo. Eu venci muitas das coisas, dessas, vamos dizer assim, essas coisas que fugiam ao meu controle. Eu já fui uma pessoa que bebi muito, então eu já fui uma pessoa que comi muito. E eu, aos poucos, com a ajuda de Deus, eu fui conseguindo controlar esses impulsos. Eu trouxe racionalidade para as coisas. Eu consegui colocar razão. A gente precisa colocar razão em vez da emoção na hora que nós vamos tomar algumas atitudes, né? Nós não somos animais irracionais. E com a ajuda de Jesus, nós podemos dominar nossos desejos, seja eles sexuais, seja eles desejos de comida, de bebida, de ira, né? Ele nos ajuda, Jesus nos ajuda a escolher o caminho correto, a encontrar alegria em todas as nossas áreas, no nosso casamento de maneira saudável, nos nossos relacionamentos com as pessoas. A gente consegue, através dele, o domínio próprio para evitar a destruição do nosso corpo e dos nossos relacionamentos. A gente traz para nós muitas enfermidades porque nós não controlamos os nossos desejos. A vontade de Deus é que a gente seja santificado. A gente precisa se abster das imoralidades sexuais. E isso está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses de 4, ou desculpa, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, fala o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenha-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, nós todos aqui sabemos que nós temos Deus para nos fortalecer e nos ajudar a santificar. Existem muitas coisas que nós não temos domínio, os vícios que nós temos na nossa vida. Eu ainda tenho vícios que eu preciso dominar, mas estou trabalhando. Eu sei que aos poucos eu vou, cada um deles eu vou conseguir dominar. Muita coisa ainda eu peco, muita coisa ainda eu volto e caio, mas ter na consciência de que
Deus está comigo e vai me ajudar a ter esse autocontrole para que eu tenha êxito em tudo que eu vá fazer, seja na questão dos meus negócios, seja com a minha vida. E a gente não pode esquecer que todos nós estamos sendo observados. Uma vez que nós decidimos ter uma caminhada com Cristo e ter uma vida cristã, tudo que nós fazemos é observado pelas pessoas. E claro que a gente precisa ter esse cuidado de não só parecer ser, mas ser de verdade, né? Quando as pessoas olharem para nós, que elas não vejam uma imitação, uma pessoa que quer fazer de conta é, que tem autocontrole, mas que a gente seja realmente essa pessoa que tem autocontrole, né? Então as pessoas nos observam em tudo, tudo que a gente faz, a forma como a gente se veste, o que a gente diz, né? Tudo isso nós somos observados. Então, que a gente não faça nada que seja contra nós, né? Mas que a gente possa fazer coisas que sejam a favor de nós. Que nós não sejamos só aparências, mas que a gente tenha a atitude daquilo que a gente transmite e que a gente realiza. Na atuação profissional, isso não é isolado, né? Não é isolado do restante da nossa vida. A gente é um ser único, com vários pilares que a gente precisa englobar na nossa vida. Então, que seja com a convivência com as pessoas de fora, através de uma profissão, através de um negócio, mas também com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com os nossos companheiros, com a nossa família. A gente precisa lembrar, né, que a gente precisa ter o mesmo comportamento que a gente tem dentro de casa e fora de casa, serem idênticos. Por isso que muitas vezes a gente quer até falar da palavra de Deus com as pessoas da nossa casa e a gente não consegue. Por quê? Porque essas pessoas convivem conosco e elas sabem quem nós somos verdadeiramente. Então a gente, na frente das pessoas de fora, em cima de um palco, a gente é uma pessoa. A gente mostra ali que nós temos domínio, que nós somos pessoas santas, mas no dia a dia, convivendo com os nossos, eles sabem que isso é mentira. Então, que as nossas ações sejam verdadeiras em todos os lugares e principalmente dentro dos nossos, que eles possam perceber em nós essa transformação, né? Essa mudança de conduta, de que por um tempo a gente errou, não tem problema nenhum que a nossa família veja que em algum momento nós bebíamos, que nós comíamos demais, que a gente se irava, que a gente não tinha autodomínio, mas que aos poucos a gente vem se controlando. Isso a gente vai encontrar respeito dessas pessoas, né? Em tudo, te dê, por exemplo, de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em Tito 2, 7, 8 diz assim, né? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensíveis, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Entenda como adversário todos aqueles que nos conhecem profundamente. Aqueles que estão próximos a nós, eles nos conhecem profundamente. E os que não nos conhecem, os que não estão junto de nós, não conhecem. Então também essas pessoas podem vir a nos julgar, vir a ter pensamento sobre nós, errados também. Então que a gente seja uma pessoa única, para que tudo que a gente faça seja bem sucedido. Que a gente seja a pessoa com domínio próprio com os da nossa casa e com os de fora também, né? A gente não tem que fazer as coisas para agradar os homens, a gente já sabe disso. A gente vai fazer tudo para agradar a Deus, pela vontade de Deus. Mas para que a gente seja bem-sucedido, a gente precisa vigiar o nosso comportamento.
a gente precisa ser ético, a gente precisa ser correto, a gente precisa agir com domínio próprio, tanto na frente como sem estar nos olhando, né? Então, que a gente se arrependa, que a gente consiga refletir sobre as nossas ações, do que a gente tem feito, né, no nosso dia a dia, que a gente consiga ter esse autocontrole de si mesmo, porque isso vai trazer proteção para nós. E outra coisa, a gente precisa aprender também a dar limite, né? Limitar nosso espaço, principalmente no nosso ambiente de trabalho, onde a gente vai construir nossa prosperidade, nossa abundância. Não é que a gente não tenha que ser amiga das pessoas, mas a gente precisa construir um muro, né? Um muro de proteção para que as pessoas saibam até onde elas possam chegar na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ser muito sincero, quer ser muito verdadeiro com as pessoas, já chega abrindo nossa vida, todo mundo sabe, quer abrir o coração. Isso não é prudente. A gente não tem que abrir a nossa vida, o nosso coração e o que a gente faz de errado para as pessoas. Não é que a gente quer esconder isso delas, mas a gente precisa saber que o mundo não é confiável somente a Deus. Você tem que confessar para Deus o seu coração. Agora, para o mundo, não. Porque caso isso aconteça, você está queimando ali algo que a pessoa poderia construir de bondoso a seu respeito. Mas você abriu seu coração, você falou de tudo sobre a sua vida. As pessoas sabem todos os seus defeitos, os seus pecados. Não faça isso. Não abra a sua vida para todas as pessoas, né? A gente tem Salomão, ele alerta o seguinte, em Provérbios 18:2, o tolo não deseja entendimento, mas somente abrir seu coração. Então não seja tolo diante das pessoas. Esse autodomínio, esse autocontrole tem a ver com os seus sentimentos, ao você falar também sobre a sua vida, sobre o que você está sentindo. Ai, hoje eu estou triste, meu marido fez isso, aconteceu isso, eu cometi aquilo, e você vai se abrindo com as pessoas. Tenha autodomínio para as coisas que acontecem na sua vida. Não abra o seu coração como tolo para todas as pessoas, sobre os seus pecados, sobre as suas falhas. Tenha as pessoas certas para você conversar. Isso também é domínio próprio. Às vezes a gente vê pessoas que não conseguem dominar isso e acha que todo mundo é amigo e acha que todo mundo tem que saber das suas vidas, dos seus pecados, das suas falhas. Não façam isso. Isso também nos ensina a ter domínio próprio, saber falar na hora certa. Aqui a gente não está falando de maldizer pessoas, não é isso, porque esse é o controle da língua para você não falar mal do próximo. Mas aqui é um autocontrole para você não falar de você, não abrir seu coração, não se mostrar vulnerável para as pessoas. Você precisa ter esse autocontrole, controle. Você está triste, você está com um problema no seu coração, teve um problema com alguém, não saia se abrindo para as pessoas, falando do outro, falando das suas questões. Tenha autodomínio sobre isso também, tá bom? Aqui faz muito jus à lei que eu falei ontem, a lei das associações. Tome cuidado com as pessoas que você se associa, com as pessoas que você tem amizade, porque muitas vezes você está cercada de pessoas que não vão te entender, que vão te julgar, que vão falar mal de você. Então, já que a gente está construindo algo que é uma casa na rocha, nós estamos construindo algo para o nosso futuro, para a nossa prosperidade financeira. Tudo isso que foi falado aqui hoje é levado em conta. O teu domínio sobre teu corpo, o teu domínio sobre a tua língua, o domínio sobre a tua boca, o domínio sobre a tua ira. Tudo isso vai fazer você construir algo que seja próspero e abundante. Então, meu Deus, que o Senhor nos dê continuamente a sabedoria e o discernimento para que a gente possa cada vez mais
ter o autodomínio. E o Senhor fala, Senhor, dos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é que nós tenhamos autodomínio. Então, o Senhor nos capacita, nos ajuda, nos coloca no caminho, nos exorta, nos orienta, levanta pessoas para que essas pessoas possam mostrar onde é que estamos errando, para que a gente possa ter esse domínio, Senhor, esse domínio próprio, para que a gente lá na frente, quando a gente venha ter a nossa prosperidade e abundância, a gente consiga controlar isso com sabedoria e inteligência que vem de Ti, Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Deus. O Senhor tem nos ajudado e tem nos aberto os olhos sobre tudo que nós precisamos trabalhar em nossa vida. Então, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática cada uma dessas leis, Senhor, desses princípios na nossa vida, Pai. É o que te pedimos, Senhor Jesus, em Teu nome. Que assim seja. Minhas irmãs, um dia abençoado para vocês e amanhã voltaremos com mais um devocional, se assim Deus nos permitir, com a graça dele. Amém.